Pergunta da consulente Creuza. A Creuza pergunta ao pastor como vai ser o galardão, porque ela diz aqui, um crente que já serve a Cristo há certo tempo e um outro crente que aceitou a Cristo já nos momentos finais da sua vida. Quando chegarem no céu, eles serão galardoados de igual modo, pastor? Como isto vai acontecer? Nós queremos dizer ao nosso consulente que Deus tem o seu modo próprio de agir e sobre isso nós encontramos apoio na Bíblia Sagrada. Então, salvação é gratuita. Ninguém compra salvação. Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai chegar ao céu confiado em suas obras pessoais. Agora, paralelamente à salvação, que é gratuita, há também o galardão, que é prometido por Jesus. Por exemplo, nós temos no livro do Apocalipse, o último capítulo do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então aqui está a posição com relação àquelas pessoas que trabalham durante o período que foram salvas pela graça de Deus, e essas obras vão merecer galardão, como Jesus declara aqui: trago comigo o meu galardão para dar a cada um, segundo efetivamente o que ele fez em prol do Evangelho durante a sua conversão. Fora isso, nós temos a graça de Deus na salvação de pessoas que eventualmente encontraram salvação no último momento de vida. Um exemplo típico dessa colocação é o ladrão na cruz. Estava ali e ele sabia que dentro de pouco iria morrer, porque realmente aconteceu, seus corpos iam ser quebrados para apressar a sua morte, e ele então fez um pedido muito solene para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi clara e rápida: hoje estarás comigo no paraíso. Ora, este homem não teve tempo nenhum para ter alguma obra que pudesse dignificá-lo a receber galardão, mas vai ser salvo. E o importante, mais do que o galardão, é a nossa posição no céu ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos, a propósito, o ensino de Jesus na parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos ler aqui uma parte dessa parábola para notar a reclamação que possa haver da parte daqueles que, aceitando a Cristo há muito tempo, têm trabalhado com muito cuidado, com dedicação, e ele sabe que alguma pessoa pode receber a Cristo futuramente, e essa pessoa que recebe a Cristo vai ter galardão igual ao dele? É a pergunta da nossa irmã. Então diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou os outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores
paga-lhes o jornal, o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o tempo de crente não conta nessa colocação aqui, porque às vezes a pessoa está na igreja há muito tempo, mas não tem atividade nenhuma ligada ao reino de Deus. É apenas um participante, mas sem atividade. E notamos também que há outros que chegam 10, 15 anos depois e se mostram ativos, interessados na obra, passam a exercer um cargo, começam pelo diácono, depois passam para presbítero, depois vão para evangelistas, finalmente chegam a pastores e vão dirigir uma igreja. Ora, uma distância enorme, 20, 30 anos acima, depois daquele que primeiro aceitou a Cristo, mas que está inativo. Então há essa posição que nós nada podemos fazer, mas Deus conhece os corações e sabe o que deve fazer. Por isso, tenhamos cuidado em trabalhar, é o nosso dever, sem olhar para terceiros, e sempre que pudermos, vamos cooperar na obra de Deus. A pergunta agora é do ouvinte João Francisco, da cidade do Guarujá. Ele diz aqui, na epístola do apóstolo Paulo, diz que o Senhor Jesus apareceu para ele como um abortivo. Ele pede para o pastor explicar. A palavra abortivo é empregada simbolicamente. Indica uma criança saída do ventre da mãe por motivos vários. No caso de Paulo, ele foi perseguidor da igreja antes da sua conversão, no caminho de Damasco, quando se dirigia à cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Quando, para surpresa, Jesus lhe apareceu e ali foi o lugar do seu encontro com Jesus, um tipo de abortivo que nasceu antes do tempo próprio. Converter-se num caminho em que a pessoa se dirige a uma cidade com propósitos definidos de perseguir os seguidores de Cristo, e Cristo lhe aparece perguntando: Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está lutando, batendo em ponta de faca. Você não vai prosperar nesse trabalho. Ele se humilhou. Senhor, o que queres que eu faça? Então foi uma pessoa que nasceu de novo, ocasionalmente, para nós, nos propósitos de Deus, não. Que ele nasceu antes do tempo, quer dizer, não se converteu numa ocasião mais propícia, mas converteu-se naquela condição. Aí está o simbolismo entre um abortivo e o apóstolo Paulo na condição que ele emprega a palavra para si mesmo. Ainda o ouvinte João Francisco pergunta ao pastor se tem alguma notícia sobre cantores evangélicos, citando aqui Paulo Campos e Luiz de Carvalho. Bom, eu quero dizer ao nosso consulente que conheci um cantor já há muito tempo. Não sei se é a mesma pessoa,
ou apenas os nomes são iguais. Muito tempo pelo nome de Luiz de Carvalho, excelente cantor. Já Paulo Campos desconheço, mas quem tem mais idade como a nós, se lembra de Luiz de Carvalho. Ele visitava as igrejas, era muito bem recebido, uma voz muito bonita, acompanhado de violão, e era muito procurado. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, não disse o seu nome, mas disse a sua igreja, Congregação Cristã no Brasil. A consulente quer saber do pastor se é pecado pintar o cabelo. Ela diz aqui que tem 67 anos de vida, sendo que 30 anos está na CCB. A consulente afirma ainda que teme a Deus e por isso se preocupa com esse detalhe, pastor. Eu quero dizer à nossa consulente que esteja tranquila nesse ato de pintar o seu cabelo. A Bíblia não tem conselho sobre pintar os cabelos. E nós sabemos, por exemplo, uma casa com anos de construção, ela vai envelhecendo e se o dono da casa puder reformá-la, pintar de novo, dar um aspecto mais condizente com a situação da família, por que não? Vai deixar acabar a casa até até a última possibilidade de fazer um reparo? Da mesma forma, a mulher é um tipo que cuida para ser uma mulher simpática, atraente, normalmente quando é jovem, e quando chega já à idade madura, que ela vai aparecendo os primeiros fios de cabelo branco. Não tem nada na Bíblia que possa acusar uma irmã que tem esse cuidado de se apresentar bem ao seu esposo, porque o que nós observamos, essa seriedade absurda de certos pastores que começam a dar ordens específicas para as irmãs de idade. Você não pode pintar, você não pode fazer isso, você tem que usar o vestido de manga comprida, e isso e aquilo. O que está acontecendo? O marido chega em casa, encontra uma mulher como se fosse empregada, porque ela não pode cuidar do seu físico, da sua aparência, para dar uma boa impressão para o seu marido quando chega em casa. Está abrindo o caminho para o adultério. E vai me dizer que nessas igrejas que usam dessas severidades não tem o problema de adultério. E depois vai dizer, adultério não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, nós lemos na Bíblia que há pessoas que pecaram nesse pecado e foram restauradas a Deus. Não há incentivo nisso. Porém, não é caso de também abrir caminho para isso, e isso partindo de certos dirigentes muito cheios de opiniões, mas você olha para ele com seu terninho de último tipo, sapato bonito. Olha, ninguém vai dizer que é um crente quando compara com outra pessoa de fora. Já no caso das irmãs, quando ela chega de forma diferente, trajando vestidos diferentes, seu porte no rosto, seu cabelo, já vai dizer, essa mulher é crente. Não se distingue crente por essa aparência. Se distingue crente pela colocação, pela forma de agir. Então eu digo à nossa irmã, você fica à vontade, eu não sou pastor da nossa irmã, mas com a autoridade da Bíblia, posso dizer isso para a senhora. A próxima pergunta é do ouvinte Edson. Ele relata aqui que estava na casa de um irmão assistindo uma pregação da Igreja Adventista. E nesta pregação foi falado que quando forem lançados no lago de fogo, a eternidade vai ter fim. Então Edson pergunta ao pastor, está correto, pastor?
Isso aí é uma heresia sem tamanho. Os adventistas têm um modo de ensinar, mas não é tirado da Bíblia. É tirado dos ensinos de Ellen Good White. Eles chegam a dizer que o grau de inspiração de Ellen White era igual à inspiração dos escritores bíblicos. Ora, isso é um adendo à Bíblia Sagrada, e no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, e eu testifico a todo que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É mais ou menos como a Igreja Católica, me permita a colocação. Onde está a fonte de autoridade de uma Igreja Católica? Ela responde no catecismo, na Bíblia e na tradição. E aí pergunto mais, em que colocação se deve dar à tradição? Que autoridade? Na mesma colocação que se dá à Bíblia Sagrada. Duas fontes de autoridade. É o que acontece com o Adventismo. Só citam a Bíblia para nós. Mas quando querem estudar o que é certo e errado, pegam o livro Grande Conflito. Um amontoado de heresias. Heresias. Agora sabem ofender muito bem as igrejas evangélicas. Quando lá aparece no livro do Apocalipse 13, aqueles 3 espíritos de Rã, eles colocam o catolicismo, o espiritismo e as igrejas evangélicas. A comparar as igrejas evangélicas com o espírito de Rã, que é espírito diabólico, e as suas filhas, que são aquelas outras igrejas. Isso aí é uma colocação. Então, eu digo para o seguinte, o diabo não tem nada com a nossa salvação. Quem nos redimiu e disse em João 19:30, está consumado. A obra da redenção foi consumada por Jesus no Calvário. Entretanto, os adventistas colocam que em 1844, Jesus não tinha ainda entrado no lugar santo dos santos. Estava no primeiro compartimento. E assim, falam que houve um juízo investigativo por parte de Ellen White e que nesse juízo investigativo, no dia da expiação, que é indicada no livro de Levítico, os 2 bodes que eram apresentados, como um deles escolhido como bode expiatório e outro bode emissário, que um deles, o que foi morto, representa Jesus e o bode emissário representa Satanás. Quer dizer, depois de ser purificado o lugar de sagrado para onde retinha a Arca da Aliança, eles então agora pegaram o sangue que estava numa bacia, o sangue que havia sido derramado pelo bode expiatório, e colocam as mãos sobre a cabeça do bode emissário, e ali então derramam aquele sangue, e o bode emissário vai carregar nossos pecados para o deserto. Eu não preciso do diabo para carregar meus pecados. Eu já entreguei minha vida a Cristo, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E aí está uma colocação que é uma verdadeira blasfêmia. Por isso eles têm que diminuir, dizer que Satanás vai ser aniquilado. Por quê? Porque quando o pecado do adventista vai ser aniquilado? Jesus perdoa o pecado dele, mas não aniquila. Eles continuam com o seu pecado. No dia de juízo final vai saber se eles estão salvos ou perdidos. E aí então, qualquer ocorrência joga sobre Satanás o pecado deles. Quem vai levar o pecado dele? Se o diabo não morrer, então o pecado nunca é perdoado. Por isso inventaram essa moda que está lá no livro de Apocalipse 20, versículo 10. Qualquer leitor desse texto bíblico jamais pode admitir que o diabo vai ser aniquilado.
O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está, ou onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tenho pena dos adventistas. Não vão ter pecados cancelados, porque depende da morte do diabo e o diabo não vai ser morto. Está aqui no texto bíblico. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E uma prova mais, se você ler no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 20, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou-se, que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quanto tempo passaram eles no lago de fogo antes que Satanás chegasse? Logo no capítulo 20, nós vamos encontrar que o diabo é lançado no poço do abismo, não nesse lago de fogo que é Geena. Vai passar 1000 anos lá, depois é solto. E finalmente ele é lançado, e o diabo que os enganava foi lançado. Lá ele encontrou 1000 anos depois, 1000 anos depois, os dois primeiros, a besta e o falso profeta, vivinhos da silva. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quer dizer que os dois assessores do diabo estavam lá 1000 anos já, no lago de fogo. E depois entra o chefe deles, o diabo. Então essa doutrina não tem cabimento na Bíblia. É erro doutrinário, porque Jesus na cruz deu o brado, está consumado. João 19:30. E agora ele subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, fez a purificação dos nossos pecados e nós estamos livres. Como diz o hino que nós cantamos, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. A próxima pergunta é NQI Mulher. A pergunta para o pastor é com relação a esses 1000 anos que o pastor citou há pouco. Para onde vai a alma da pessoa que morrer durante o milênio, pastor? A alma do que morrer durante o milênio é a mesma situação que ocorre quando morre uma pessoa nos nossos dias. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia a palavra Seol, no hebraico, mundo invisível dos mortos. Este lugar tem uma parte reservada aos que serviram a Deus, é chamado seio de Abraão, como acontecia com os santos do Antigo Testamento, uma divisão intransponível até o outro lado, chamado seio de Abraão. Aliás, seio chamado inferno. Inferno Hades é o inferno da alma sem o corpo. Então as pessoas que morrem, como aconteceu com o rico, morreu, foi sepultado. No Hades ou no inferno estava em tormentos. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, estava descansando conscientemente. Então os que morrem hoje com Cristo, hoje houve uma mudança na posição dos crentes, porque a partir da ressurreição de Cristo, se dá conosco o que se deu com Estevão. Estevão olhou para o céu, apedrejado, quando estava aqui, viu Jesus em pé, à mão direita do Pai. Olha só, meu irmão, Jesus estava em pé no lugar santíssimo, onde está o trono de Deus. Levantou-se para recepcionar o seu servo. E ele disse então, na hora da sua morte: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o crente hoje, quando morre, vai para o céu, estar com Jesus. Seu corpo fica na sepultura. Quem quiser ver a prova, está lá no livro de Hebreus, onde diz espírito dos justos aperfeiçoados. São espíritos cujos corpos estão na sepultura.
Quando Jesus vier buscar a igreja, arrebatar a sua igreja, ele trará com ele, 1 Tessalonicenses 4,14, os espíritos daqueles que já estão no céu. Virá com Jesus. Para quê? Se juntar aos corpos da sepultura e se dar a primeira ressurreição. É isso que está na Bíblia. De modo que nós dizemos, hoje, o cristão quando morre, vai para o céu. Não vai mais para o Seol. Porque agora Cristo completou a obra da redenção no Calvário e abriu a porta para nós. Agora, quem morre sem Cristo hoje, continua indo para o Seol ou Hades, como queira falar no hebraico ou no grego. E esse lugar é um lugar de consciência, de tormento. Ninguém vai dormir. Vai ficar consciente. Dorme o corpo. Corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27, 52. Corpo dorme na sepultura, mas o espírito não dorme na sepultura. Quem fala do sono da alma, sono do espírito, está errando.